Bom dia, igreja, na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Se assente um pouquinho. Shalom, tudo bem com vocês? Vamos preparar o nosso coração para a mensagem, para a palavra do Senhor. Pai querido, que neste domingo de celebração, nesta manhã, Senhor, do dia 10 de setembro de 2023, possamos ter um coração, Senhor, totalmente entregue à Tua vontade, à Tua verdade, como foi declarado na sexta-feira, Senhor. A incredulidade e a dureza do coração nos impede de compreender os Teus planos, os Teus grandes feitos, as Tuas verdades e a Tua justiça. Obrigado, Senhor, por esta manhã. A Ti toda a honra e toda a glória. E no nome do Teu Filho amado, Deus de poder, aqui nós estamos, diante da presença do Teu Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos colocamos diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Que a Tua verdade seja entronizada, construída nas nossas vidas. Que a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, receba de Ti todo alimento verdadeiro. Porque um dia o nosso Salvador deixou muito claro que o verdadeiro alimento dele, a verdadeira comida dele, era fazer a Tua vontade, Deus Pai. Então aqui nós estamos, que possamos fazer a Tua vontade e que tudo seja para a Tua honra e Tua glória. E que a palavra do Senhor nesta manhã fale mesmo, nos instrua, nos corrija, nos exorte, nos castigue para que possamos nos arrepender de todas as nossas atitudes, de todas as nossas decisões que foram contrárias à Tua vontade, contrárias à Tua palavra, contrária aos Teus mandamentos. Que possamos Te amar, Deus Pai, de toda a força, de todo o coração, de todo o ânimo, de toda a verdade. E possamos amar o próximo, como o Senhor um dia nos amou. Ah, Jesus Cristo, se entregando na cruz, em nosso lugar. E a igreja que crê, diga graças a Deus. Diga amém, Jesus Cristo. Amém? Abra a tua escritura sagrada no livro de Jó. É interessante que cada vez mais que eu tenho contato com a palavra, eu percebo que ela fala, ela declara a minha vida. Tudo que eu preciso está nela. As escrituras sagradas não é somente, como dizem, como eu já falei, o manual, né, do construtor. Ela é a vida de todo ser humano que está sobre essa terra, sobre a face dessa terra. Tudo que nós precisamos está nela. Deus foi tão maravilhoso que esses dias eu estava pensando sobre isso. E qual é a compreensão que eu tive? Deus foi tão maravilhoso e nos amou de tal maneira que permitiu pessoas terem contato com Ele e deixar escrito a vida delas para nós. Então, Deus não só entregou o seu Filho na cruz em nosso favor, Deus não só permitiu acontecer a crucificação e ao terceiro dia ressuscitar Cristo Jesus, Deus não só permitiu Ele nascer de ventre de uma mulher, Jesus Cristo, para ser carne e sangue como eu e você, mas também permitiu pessoas escreverem o testemunho, pessoas falarem de uma vida na presença de Deus. Os acertos, os erros, a iniquidade, o perdão, o pecado, está tudo aqui. Quando a gente olha para a Escritura Sagrada,
Eu, pelo menos, eu tenho olhado para ela desta forma. É a minha vida. Se eu colocar aquilo que é permitido os meus olhos enxergarem nela, a minha vida será uma vida diferente nessa terra. E aqui eu quero falar, como sexta-feira nós falamos de um personagem chamado Eliseu, né? Aqui eu quero falar de outro homem, um outro personagem, chamado Jó. E eu quero começar lá no finalzinho desse primeiro capítulo de Jó. E diz o seguinte no versículo de número 20. O versículo 20, 21 e 22 diz o seguinte: ao ouvir isso, Jó se levantou cheio de tristeza, rasgou o manto e raspou a cabeça. Depois, ajoelhou-se e colocou o rosto junto ao chão em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu vou partir. Ou seja, nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor, ou bendito. Mesmo no meio de tanto infortúnio, Jó não pecou, nem disse que Deus era culpado de coisa alguma. E é interessante que para nós entendermos a fala de Jó, do versículo 20 em diante, nós temos que se atentar a alguns detalhes que aconteceu. E eu quero literalmente começar de trás para frente. Eu quero ir subindo as escrituras sagradas, como diz o outro, em vez de descer, eu quero subir as escadas. Então eu não vou começar no versículo 1, eu já comecei nas últimas partes deste capítulo. E por que Jó rasga o seu manto, as suas vestes? Por que Jó raspa a sua cabeça? E em adoração ele se prostra. E ele faz e declara essas palavras. E o último versículo deste capítulo diz que, em momento algum, ele declarou que Deus era culpado de coisa alguma. Porque num único dia, Jó recebeu 4 notícias más. Num único dia, num dia mau, Jó recebe 4 notícias, que veio como notícias destruindo. A própria palavra diz que o coração dele se entristeceu. Jó, quando rasga as vestes e raspa a cabeça, Jó declara o tempo de luto dele, o tempo de tristeza dele, o tempo de angústia dele. E é interessante que foram 4 notícias, uma após a outra. As 3 primeiras notícias foi que todo aquilo que ele havia construído com o suor do rosto dele, ele havia perdido. A primeira notícia diz que homens invadiram a fazenda. A segunda notícia diz que veio fogo do céu e consumiu os seus animais. E a terceira notícia diz que mais homens invadem a fazenda. Ou seja, tudo que Jó havia construído com o suor do rosto dele, perde-se, acaba-se, é eliminado. E de cada notícia má, ou pode-se dizer tragédia, ou circunstância contrária, ou uma tempestade, sobrou-se uma pessoa para vir contar. E a 4 notícias, Jó recebe, dizendo que os filhos dele, os 7 filhos e as 3 filhas, estavam em família, em uma festa, em um banquete, organizado pelo filho mais velho.
e vem um vento, destrói as 4 colunas nos 4 cantos, e a casa cai em cima deles, e os 10 filhos morrem. Não dá para entender, não dá para compreender, não dá para mensurar ou imaginar a condição desse homem. Eu, nos olhos e no raciocínio natural, não posso entender isso. Porque a ordem natural foi quebrada. A ordem natural é sempre os filhos enterrarem seus pais. E agora Jó se depara diante dos 10 filhos. Não tinha mais eles. Perdeu-se 10 filhos num dia só. Perdeu todos os seus bens, toda a sua aquisição através do suor do seu rosto num dia só. Tudo que Jó havia construído na vida dele, em um dia só se perde. E esse homem rasga suas vestes, rapa a sua cabeça, dobra o seu joelho, em adoração ao Deus que ele serviu, e deixou muito claro, que tudo que ele havia construído, não foi o braço dele, que os filhos que saíram do ventre da esposa dele, não foi a fertilidade dele, mas foi o Deus a qual ele decidiu servir nessa terra. Eu creio que nenhum de nós que hoje estamos aqui ouvindo pelos canais da igreja recebeu tanta notícia como Jó recebeu num único dia. E Jó decide não ferir a sua alma, não machucar o seu coração. No capítulo 1, Jó decide tão somente buscar o consolo de Deus. Jó decide não começar indagações, questionamentos. Jó não permite o coração se irar. O primeiro ato de Jó é compreender e adorar a soberania de Deus. E quando eu olho para esses versículos, para este primeiro capítulo, eu vou perceber que o restante de toda a atitude de Jó se decorre nesta condição e nessa fala e nesta oração que ele fez na presença de Deus. Tudo o que aconteceu depois na vida de Jó, até o capítulo, se eu não me engano, 31, se eu estiver errado, ou 39, peraí, deixa eu ver, que tem hora que a gente erra mesmo, 39, não, 42, né? 42, essa é a verdade, 42, em todos os outros capítulos, tudo o que acontece, é estruturado nessa fala de Jó. E a pergunta hoje para mim e para você é: quando recebemos uma notícia má, quando recebemos uma situação adversa, qual é a nossa primeira atitude? Ela vai decorrer até o final dessa condição. Ela vai estruturar até findar este problema. Qual foi a sua primeira e qual é a nossa primeira atitude? Quando a notícia má, ou quando uma má notícia bate às nossas portas.
o que eu falei e declarei, tanto verbalmente como na minha mente, para o meu coração. O próprio Deus declara que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto. A própria Escritura declara que Jó se esforçava a não andar praticando mal. Se esforçava, fugia de toda ação má. A Escritura Sagrada diz que todas as vezes que os filhos de Jó se reuniam para essas festas, se reuniam para esses banquetes, ele no outro dia, logo cedo, chamava os seus filhos e sacrificava, levantava, oferecia um holocausto a Deus, porque vinha no íntimo do coração de Jó que os filhos podiam ter se levantado contra Deus. Os filhos podiam ter pecado e amaldiçoado Deus, em falas, em palavras, em gestos, em atitudes. Assim era a vida deste homem. E quando a gente olha para a vida desse homem, e olha para este primeiro capítulo, vence as indagações, vence na nossa mente. Como que pode isso acontecer com um homem assim? Mas a oração de Jó, as últimas falas de Jó, mostra que Jó conhecia a Deus. E ele decidiu viver esse tempo na presença dele. Por isso que quando você vai para o capítulo 42, você percebe o que Deus fez na vida de Jó. Porque Jó decidiu ser consolado pelo Senhor. Jó decidiu buscar ajuda no Senhor. Jó decidiu que a vida dele continuaria sendo orientada e consolada pelo Senhor. Perdeu tudo que havia construído até aquele momento. Os bens do suor do rosto e a família, a sua descendência. E um único dia, 4 notícias terríveis. Ele tinha toda a razão, naturalmente, de tentar desistir da própria vida. Mas não foi isso que ele escolheu. Ele escolheu continuar confiando naquele que um dia deu tudo a ele. Ele escolheu continuar tendo a vida dele prostrada. Ele continuou querendo ser um homem íntegro e justo e reto diante de Deus. Escolhendo, no pior momento da vida dele, no momento onde todos os alicerces da vida dele foi arrancado, no momento onde o chão sumiu, no momento onde a estrutura desapareceu, ele preferiu dobrar o joelho, ele preferiu se prostrar, ele preferiu adorar a Deus, ele preferiu declarar que Deus era Senhor da vida dele em tudo. Se ele tinha tido tudo aquilo, foi Deus quem deu. E bendito seja o nome do Senhor, disse ele. Jó decidiu ter um redentor, um mediador e um advogado. E o estado final de Jó tem tudo a ver com os últimos versículos, com a atitude que Jó teve quando recebeu as 4 más notícias. Eu não consigo nem imaginar
a cena. Eu não consigo nem imaginar. Aqueles 10 filhos. Eu não consigo. Eu não consigo imaginar o tamanho da dor. Eu não consigo imaginar o tamanho da ferida na alma, no espírito. Eu não consigo imaginar o tamanho do rasgo no coração. Mas uma coisa eu entendi. Que Jó não era íntegro, reto diante de Deus por aquilo que ele tinha. Jó adorava a Deus não porque ele havia conquistado algo. A vida de Jó era prostrada diante de Deus. E no tempo de maior dificuldade, quem o socorreu? No tempo de maior angústia, no tempo de maior dor, quem o abraçou? Quem o consolou? Quem o permitiu ver, experimentar o amor de Deus? É nesse tempo que Deus quer que nós experimentemos o teu amor. Então, o ato seguinte, após a notícia má, vai nortear o estado final dessa notícia má. Sou eu e você que decidimos. Hebreus fala um negócio para mim e para você, que nós temos que gravar, que nós temos que escrever no nosso coração. Deixa Ele ser o teu redentor. Deixa Ele ser o teu mediador. Deixa Ele ser o teu advogado. Hebreus 4 diz o seguinte: Hebreus 4 declara nos últimos versículos que Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote nosso. Foi isso que Jó fez na presença de Deus. Ele se prostra e diz: o Senhor é o meu Senhor, o meu Deus. E esse tempo quero passar contigo. E este tempo de tempestade, nebuloso, quero passar contigo. Na hora das minhas fúrias, quero estar na tua presença. Na hora das minhas tristezas, por causa daquilo que eu recebi como notícia, quero estar na tua presença. Na hora que vier o desânimo, na hora que vier a desistência, na hora que vier os pensamentos de desistir, na hora que vier os pensamentos de dor, na hora que vier a imagem da perda, quero estar na tua presença. Foi isso que Jó decidiu. Foi o primeiro ato quando recebeu a notícia má. Qual é o primeiro ato quando recebemos a notícia má? Qual é o primeiro ato quando recebemos um desprezo por alguém? Qual é o primeiro ato quando recebemos uma notícia de traição? Qual é o primeiro ato quando recebemos uma notícia de perda, de luto? Qual é o primeiro ato quando recebemos uma notícia de desemprego? Qual é o primeiro ato? O que fazemos? Quais são as palavras que são proferidas pelos nossos lábios? Quais são as ações que permitimos a nossa mente e o nosso coração ter?
qual é esse primeiro ato? Ele vai construir o ato final. Ele vai construir o ato final. O cativeiro de Jó foi mudado. Aqui está a nossa vida. Eu tenho que olhar para o livro de Jó, eu tenho que olhar para o testemunho deste homem. Situações acontecem. E hoje o Senhor, pela palavra dele, está nos mostrando o que nós temos que fazer. Quando eu cheguei em Campo Grande, quando eu estava desempregado, arrumei um trabalho em uma empresa na área de informática. Na verdade, na área de artes, para mexer num programa chamado PageMaker. Eu estava muito feliz, muito alegre, porque mexendo naquilo que mais me saltava os olhos. E depois de 30 dias, o meu superior chegou e disse para mim: nós não precisamos mais do teu serviço. E eu lembro que eu chorei. E chorei mesmo, porque era eu que, solteiro, levava o sustento para dentro de casa, sozinho em Campo Grande, distante da família. Mas quando eu saí do balcão, da recepção para a recepção, cheguei no balcão da recepção, saindo do interior do estabelecimento, uma jovem olhou nos meus olhos e viu que eu estava desesperado, chorando copiosamente. E ela disse para mim: ei, não chora não. Essa porta se fechou porque uma já se abriu. Creia em Deus. E eu peguei aquilo e coloquei no meu coração. E eu saí de lá tendo a certeza que eu já estava empregado. Ou seja, o meu ato depois daquela palavra findou aquela situação de notícia má. O último estado daquela notícia má foi um estado de regozijo, de alegria, porque aconteceu o que foi falado. A atitude de Jó já escreve o último estado do que ele já estava passando. A sua atitude, quando recebe-se notícias más, vai escrever o último estado dessas notícias. Entenda isso. E aí Hebreus diz o seguinte, no versículo 14, no versículo 15: portanto, Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote, que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar nele. Esse nosso sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que ele nunca tenha cedido a elas, nem pecado. Portanto, vamos ousadamente, vamos até o 16,
até o próprio trono de Deus, e permanecemos lá, e permaneçamos lá, e permaneçamos lá, para recebermos a sua misericórdia, e acharmos a sua graça, para nos ajudar em tempos de necessidade. Foi isso que Jó fez. Jó tinha uma necessidade. Preencher o vazio da alma. Porque ficou um vazio na alma de Jó. Tudo que ele tinha, perdeu. E curar o coração ferido. Entenda isso. Jó foi lá, porque ele sabia que o único que podia suprir a necessidade dele, naquele dia, e até o último dia, estado da vida dele, era esse Deus, que é misericordioso, e que nos dá e permite receber a sua graça. Então corra para esse Jesus Cristo. Se esforce. Vá para o trono de Deus. Permaneça lá. Porque você vai receber graça, misericórdia. E essa necessidade o Senhor consolará. E o último estado dela vai ser um estado de regozijo, de alegria. Porque o cativeiro será mudado. A situação será transformada. Então paremos. De nos machucar. E vamos buscar esse Redentor. Esse Consolador. É tão maravilhoso que más notícias. E aquele homem se mostra reto e íntegro diante de Deus. Foi ele que quebrou toda ação maligna na vida de Jó. Porque o próprio texto diz que o diabo trouxe aquela ação. A atitude de Jó paralisou as ações malignas. De destruição, porque o diabo mata, rouba e destrói. De destruição, de roubo e de morte. Por isso que o último estado dele mudou o cativeiro dele. De uma pessoa que podia decidir não viver, não ter mais alegria na vida, ele decidiu pegar toda a dor dele, todo o sofrimento dele, toda a angústia dele, toda a necessidade dele, e levar a Cristo Jesus. Porque ele sabia que o Redentor dele vivia. Ele sabia que o Consolador dele não deixaria ele só. Não deixaria ele órfão. Não o abandonaria. O próprio Cristo Jesus um dia disse: mesmo que a mãe de vocês se esqueçam de vocês, eu jamais abandonarei vocês. A própria palavra do Senhor diz isso.
E foi nisso que Jó buscou, foi nisso que Jó abraçou, foi nisso que Jó se entregou. O Senhor não vai me abandonar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, vontade de falar em línguas, glória a Deus. Oh, marachecobias. Que essa palavra continua falando conosco. Que possamos ter esse tempo de reconhecimento que o nosso Redentor vive. E hoje eu saio daqui da casa de oração com uma única certeza: que as minhas ações, quando recebam a má notícia, mostra-me o final do estado dessa má notícia. Ninguém recebeu tantas más notícias como Jó, em um único dia. Coloque-se de pé e vamos orar e agradecer. A dor é Ele que cura. A ferida é Ele que estanca, o sangramento para. É Ele que conhece a estrutura do nosso coração, é Ele que conhece a estrutura da nossa alma. É Ele que conhece a estrutura minha e sua. Aqui está a nossa vida. Quando olhamos para esse texto e colocamos em prática, aqui está ensinando como devemos viver. Aqui está a Escritura Sagrada, é a nossa vida. Deus foi tão maravilhoso, misericordioso, que não só entregou o Filho, mas nos deixou escrito aquilo que vai nos construir a própria vida aqui nessa terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Pai querido, Deus de misericórdia, obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez o Senhor nos instrui para termos uma vida aqui nessa terra. As notícias más surgem, as notícias más virão, ou já vieram. E qual é a atitude que vamos ter? De continuar se machucando, de continuar se ferindo, de não dar valor ao próprio fôlego de vida que o Senhor soprou nas nossas narinas. Como eu sempre pratico na minha casa, depois de um dia de sono, depois de uma noite de sono, a primeira coisa que eu faço é abrir as janelas e glorificar o Senhor por mais um dia de luz em minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é luz. Ele mesmo diz: enquanto estou nesse mundo, sou a luz deste mundo. Oh, Deus glorioso, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Jesus Cristo, pela Tua presença, porque o Senhor nos garante: onde estiver dois ou mais no nome do Senhor, o Senhor está presente. Obrigado, Jesus Cristo, é o Senhor quem cura a nossa alma, é o Senhor quem sara as nossas feridas. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor vai continuar nos consolando, porque o meu coração está queimando.
O meu coração está ardendo, o meu coração está queimando de tanto regozijo, de tanta verdade. Escreva mesmo, escreva mesmo. Continue falando conosco. Eu quero te glorificar, Senhor, eu quero te exaltar, porque eu tenho certeza que hoje o Senhor nos fortaleceu. Hoje o Senhor nos deu uma estrutura, Senhor, que a nossa vida vai mudar, que a nossa vida será transformada, que tudo que precisamos terá e virá do Senhor, o consolo necessário, a alegria necessária, a plenitude eterna e completa. O vazio desaparecerá. As indagações já estão sendo respondidas. E louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor realizou nesta manhã, neste domingo de celebração. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a verdade e toda a justiça.